Oi pessoal, tudo bem? Não estou aqui com vocês, mas esse vídeo contém as instruções necessárias para a realização dessa atividade que está nas mãos de vocês. Então, todo mundo já percebeu, é uma atividade para ser realizada em duplas e todos os dados que nós vamos utilizar são referentes ao experimento que realizamos na semana passada, certo? Esses dados estão na folhinha que vocês preencheram durante o experimento. Então, fiquem atentos aí aos dados que foram preenchidos e conforme eles forem necessários, eu vou orientar aí como que vocês utilizarão. Fiquem atentos ao tempo. Eu vou pedir para pausar o vídeo e dar aí 2 minutos, 3 minutos para que vocês façam aí cálculos ou consultas necessárias. Respeitem esse tempo. Se vocês não focarem na atividade, a gente não vai conseguir concluir até o final da aula. Por isso, foco total e vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a realização dessa atividade, anotem ao lado da questão, certo? Todas as folhas deverão ser entregues no final da aula. A primeira questão, ela traz aqui uma tabela que deve ser preenchida e caso você tenha alguma dúvida durante o preenchimento dessa tabela, adicione aqui do lado. Vamos lá, coloque uma interrogação, né? Coloque aí alguma marcação especial indicando eu tenho alguma dúvida, deixe essa marcação indicada, passe o marca-texto que eu vou verificar qual que é a sua dúvida, mas registre no papel. Tudo bem? Esse é o nosso combinado principal. Agora vamos ler a primeira questão juntos. Primeiramente, organize as seguintes informações com o grupo que realizou o experimento no laboratório. Então, vocês têm a folhinha do experimento em grupo, vocês estão com essa folha, compartilhem os dados e vocês vão preencher essa tabela que está aqui com vocês na folhinha, certo? E essa tabelinha, vocês vão colocar aí todos os dados correspondentes ao experimento que foi realizado. Por exemplo, qual foi o volume de NaOH utilizado, de base utilizada? Então, quando você estava lá com a bureta, qual foi o volume utilizado? Você preencheu isso na folhinha. Se você está em dúvida qual que é esse volume, lembre-se aí, ó, olhando aqui, eu tenho o suporte e aqui está a minha bureta. Vejam aqui a bureta. E eu tinha dentro aqui da minha bureta a solução de titulante, que é o NaOH. Esse NaOH, nós utilizamos o volume. Quanto NaOH caiu aqui dentro do Erlenmeyer, que continha o titulado, que era o vinagre, certo? Então, preencha aí. Teve gente que colocou 11 ml, 15 ml, 20 ml. Vamos supor aqui que eu e meu grupo utilizamos 13 ml. Qual o volume de vinagre? O volume de vinagre foi padrão, o mesmo para todos os grupos, né? Vocês lembram qual foi? 20 ml. Todos os grupos usou a mesma quantidade de vinagre. Então, aqui, no titulado, o Felipe adicionou 20 ml de vinagre e vocês colocaram 10 ml de água, mas todos os grupos tinham 20 ml de vinagre. Qual que é a concentração de NaOH ou titulante? A concentração para todos os grupos, eu pedi para vocês registrarem isso, era de 1 mol por litro. Essa concentração foi igual para todos os grupos. Consultem as tabelas de vocês e verifiquem principalmente essa informação. É a informação do volume de NaOH variou de grupo para grupo. Se você fez mais de uma titulação, escolha aquela que utilizou o menor volume. Essa é a dica que eu dou, uma dica sábia. Bom, pode pausar esse vídeo e em 2 minutos a gente volta. Agora que o vídeo voltou, a questão seguinte pergunta, solicita, né? Escreva a equação química que representa a reação de neutralização estudada. O que é uma reação de neutralização?
né? Como nós vimos em aula, a reação de neutralização é aquela onde eu misturo um ácido com uma base e eu obtenho sal mais água. Qual foi a base utilizada? A base foi o hidróxido de sódio. Essa foi a nossa base. Qual foi o ácido utilizado? O ácido utilizado foi o vinagre, que tem aí o ácido acético. Então, a equação química, a gente já tem aqui as fórmulas químicas, vai começar pelo ácido aqui, né? CH3COOH, né? Eu estou vendo a fórmula química aqui que foi indicada. Então, o ácido mais base, quem é a minha base? NaOH, produzindo um sal, que eu já vou dizer qual é, mais água. Água sempre vai ser H2O. Agora, como que eu determino, né, qual vai ser o meu sal? Então, lembrem-se que quando eu tenho uma base, a base ela tem o OH. E o meu ácido, ele tem o hidrogênio. E a água, ela é o que, pessoal? A água, ela nada mais é do que um oxigênio ligado a um hidrogênio e outro hidrogênio. Vejam aqui, 2 hidrogênios e um oxigênio é o que virou água. O que sobrou? Sobrou toda essa parte aqui do ácido acético, o CH3COOH e o Na da base. Vamos escrever aqui? Então, o meu sal vai ser CH3COO, né? Porque o hidrogênio foi para a água, finalizando com o Na da base, já que o OH foi para a água. Então, essa é a minha reação de neutralização, onde o ácido reagiu com a minha base, produzindo esse sal, que no caso aqui, para curiosidade de todos aí, é o acetato de sódio, sal e água. Certo? Anotem, corrijam a reação de neutralização de vocês e vamos para a próxima questão. Pode pausar, 2 minutos são suficientes para essas correções. Bom, continuando aqui a nossa análise, nós temos, né, tínhamos a bureta e aqui o Erlenmeyer com o vinagre, que seria titulado. Então, a gente adicionou a base no Erlenmeyer, o que continha o vinagre, e quando houve a neutralização, né, descrita pela equação que eu acabei de escrever junto com vocês, quando ocorreu a neutralização, o que aconteceu? A solução ficou cor-de-rosa. Por quê? A neutralização, ela foi indicada pela fenolftaleína, que é o nosso indicador ácido-base. A neutralização, ela acontece quando o meu pH ficou aí aproximadamente igual a 7. Quando o meu pH ficou aproximadamente igual a 7, quer dizer que eu neutralizei todo o meu ácido, portanto, eu encerro a minha titulação. Quais as informações que eu coleto nesse experimento? Para poder fazer os cálculos, que é a parte importante que vai vir agora na atividade de hoje. Então, nós temos aqui em cima tudo que tem a ver com a bureta, nós vamos chamar de 1. E tudo que tem a ver com Erlenmeyer, ou vinagre, vamos chamar de 2. O titulante, né, que é a base, ele vai ter uma concentração 1, né, que está relacionado à base, e um volume 1. Qual que foi a concentração de titulante? Como eu disse ali para vocês, na tabelinha vocês preencheram qual que era a concentração de base, de NaOH. A concentração era conhecida, a solução padrão. Essa concentração
é uma solução preparada por mim, uma concentração, vejam aí na tabela, 1 mol por litro. O titulante é sempre uma solução de concentração conhecida, vejam aí na atividade. Então, titulante é a solução padrão, é uma solução onde a gente conhece a concentração. E aqui embaixo no Erlenmeyer é a solução misteriosa, que eu quero determinar a concentração. Será que esse vinagre tem a concentração de ácido acético que estão dizendo que tem mesmo? Então, vamos lá. Então, o titulado, ele vai ter uma concentração 2, que é o meu X da questão, eu quero determinar, e o volume 2. Vamos descobrir aí esses volumes. Do titulante, o volume 1 foi o que eu determinei experimentalmente. Então, experimentalmente, né, no meu experimento, eu vi quanta base, quanto titulante eu tive que adicionar ao vinagre para neutralizar a solução. Aqui na minha tabelinha, eu já tinha dito aqui no comecinho, ó, vejam lá, volume de NaOH. Eu coloquei esse valor arbitrário, então no meu experimento, o meu deu 13 ml. E no seu? O seu foi 20 ml? O seu foi 15 ml? Foi 17 ml? Obedeça o valor do seu grupo, tá? Então, eu vou colocar aqui, o volume 1 foi 13 ml, ok? E o volume 2? O volume 2 é o volume de titulado, que como a gente viu aqui, para todo mundo foi igual. Qual foi o volume de vinagre? O volume de titulado. O volume de titulado foi 20 ml. Então, para todo mundo, o V2 nessa experiência foi 20 ml, certo? Lembrando que o titulado é a solução que desejamos determinar a concentração. Então, tudo que está aqui relacionado ao vinagre. Vamos agora para a questão 4, virem a página. Na questão 4, ele dá, né, a relação CV-CV, né, onde C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Ele disse já, né, que C1 é a concentração do titulante, V1 é o volume utilizado de titulante, C2 é a concentração da solução que você deseja determinar, ou seja, o nosso X da questão, e V2 é o volume conhecido aí de solução. Então, vamos lá. C1, utilizando mesmo essa relação aqui, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Quem é o seu C1? Quem é o seu V1? Quem é o seu C2 e quem é o seu V2? O meu C1, para o meu experimento, né, e o de vocês também, 1 mol por litro. O meu volume 1, na minha experiência, né, no meu experimento, foi 13 ml. A concentração 2 é o meu X da questão. E o volume 2 para todo mundo nessa experiência foi 20 ml. Calculem aí o valor de X. Vocês têm aí 2 minutinhos também, 3 minutinhos para fazer e revisar o restinho da folha. Façam aí. O valor que eu obtive na minha titulação foi de 0,65 mol por litro. Portanto, a concentração de ácido acético na amostra de vinagre foi de 0,65 mol por litro por conta da minha titulação. E na sua, quanto deu? Anotem aí. Agora vamos para a questão 5, né? Então, até a questão 4 foi nível 3. Quem entendeu tudo o que aconteceu e compreendeu o passo a passo para a determinação da concentração de vinagre, que a gente chegou aqui no 0,65 mol por litro,
já sabe o que é uma reação de neutralização e sabe determinar a concentração dessa solução desconhecida através do procedimento. No nível 4, a gente vai aplicar isso no dia a dia. No dia a dia, a gente não fala mol por litro, ninguém compra no mercado um azeite em mol por litro, um vinagre em mol por litro. A gente compra, né, em gramas por litro ou em porcentagem em massa. São soluções aí que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, por isso que a gente vai converter, né, a nossa concentração obtida, né, verificar se 0,65 mol por litro corresponde, né, a essa acidez que estava no rótulo do vinagre. Então, vejam aí a foto do rótulo do vinagre que a gente usou no laboratório. Então, o vinagre que eu comprei, que vocês fizeram a titulação, dizia ali que tinha 4% de acidez. Então, o vinagre do mercado dizia que tinha 4% de ácido acético. Será que é verdade? Será que a nossa titulação foi bem sucedida, né? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui no item a gente tem que determinar a massa molecular do ácido acético. Então, a gente tem aqui a molécula de ácido acético e, através da molécula, a gente tem as massas atômicas. A partir das massas atômicas, a gente calcula a massa da molécula. Pensa assim, eu sei a massa de cada um dos átomos. Cada carbono vale 12, cada oxigênio pesa 16, cada hidrogênio pesa 1. Uma molécula de ácido acético tem quantos carbonos? Então, eu tô vendo aqui que tem 2 carbonos. Então, eu tô vendo 2 vezes carbonos. Mas, tem quantos oxigênios? 2 oxigênios. Então, 2 vezes oxigênios. Mas, quantos hidrogênios nós estamos vendo nessa molécula aqui de ácido acético? Então, para o ácido acético, nós temos 1, 2, 3, 4. Não esqueça esse último aqui. 4 hidrogênios. Certo? Cada carbono tem peso, massa atômica 12. Cada oxigênio, então, 2 vezes 16, mais 4 vezes cada hidrogênio, 1. Da onde eu tô tirando esses dados daqui, ó, gente. Essas informações são da tabela periódica. Então, 24, 2 vezes 12, 24, mais 2 vezes 16, 32, mais 4 vezes 1, 4. 24 mais 32 mais 4, 60. 60 gramas por mol. Então, essa é a massa molecular do ácido acético. A gente achou aqui a massa molecular do ácido acético. Seguindo aqui com a nossa questão, item B. Ele traz: de acordo com a concentração de ácido acético em mol por litro, encontrada no item 4, então o item 4 é esse aqui, que a gente encontrou de 0,65 mol por litro. Calcule qual será a concentração em gramas por litro. Por isso que a gente calculou a massa molecular. Então, veja aqui. Eu sei que 1 mol de ácido acético tem quantas gramas? 60 gramas. Foi o que eu acabei de descobrir. Então, ó, 1 mol de ácido acético, de CH3COH, tem 60 gramas. E o valor que eu achei, né? Qual que é o valor que eu achei? Na minha titulação, eu obtive lá uma concentração de 0,65 mol por litro. Então, 0,65 mol de vinagre. Veja aí qual que é a sua concentração para você utilizar o valor correto. Não utilize 65 se o seu valor deu diferente. Quantas gramas equivale essa quantidade de mols? Lembre que mol é aquela quantidade, é a forma como os químicos contam, né? Então, lá na quitanda, eles vendem os ovos em dúzias. Uma dúzia equivale a 12 ovos. 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? É um número muito grande. Então, eu tenho 0,65 mols, né? Quantas gramas, qual que é a massa dessa quantidade de moléculas? Eu faço aqui uma regra de 3. Então, 1 vezes x é igual a 0,65 vezes 60. X é igual a
Vou calcular aqui para mim. Calcule o seu para eu descobrir qual que é a quantidade em gramas. Então, em gramas, o meu resultado foi igual a 39 gramas. Portanto, a minha concentração em gramas por litro vai ser igual a 39 gramas por litro. Esse é o resultado do meu item B. Item C. Calcule a concentração em massa para a amostra estudada. Então, para calcular, eu pego esse valor X, que nem tá aqui no exemplo, então 39 gramas, dividido por 1.000 gramas, e multiplico isso por 100%. Resolvendo essa equação, né? Fica igual a 3,9%. Então, a concentração em massa de ácido acético na minha amostra de vinagre, através da minha experimentação, da minha titulação, foi de 3,9%, que é um valor muito próximo de 4%. Então, aqui o meu experimento foi muito bem feito, certo? E o de vocês? Se você encontrou um valor maior, o que significa? Lembra que a titulação às vezes ficava muito cor-de-rosa? Significa que você adicionou muita base. Se a sua concentração ficou menor, parecida com a minha, significa que a sua solução estava mais diluída, erro de cálculo, pesagem na solução padrão, né? E a gente está no laboratório de ensino, então erros assim, né, como esses, são super esperados, tá? O importante é entender esse procedimento e principalmente, né, como que funciona esse processo aqui, a titulação, o titulante e o titulado. Terminando esses cálculos, entreguem tanto a folha do experimento, né, com os dados experimentais, quanto a folha com os seus cálculos, tudo grampeado juntinho.